Voltamos a contar com a presença de Catarina Martins de Betancourt, diretora do Secretariado Português da Ajuda à Igreja que Sofre, e também de Paulo Aido, jornalista da instituição. Voltamos a olhar a liberdade religiosa no mundo. É uma ação que mobiliza a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, que trabalha o esforço solidário dos cristãos em auxiliar as comunidades mais perseguidas e discriminadas. A Venezuela e a Ucrânia são, por razões distintas, dois países que estão no centro deste esforço solidário. A Venezuela por atravessar uma das mais profundas crises da sua história, e a Ucrânia por causa da situação muito complexa que se vive no leste do país, com uma parte desse território ocupado por separatistas que, segundo as autoridades de Kiev, são apoiados por Moscovo. Neste país ainda há uma memória viva dos tempos em que a Igreja era perseguida e as comunidades religiosas sobreviviam na clandestinidade. Слава Ісусу Христу! Я називаюся Святослав Шевчук. І я є Верховним архієпископом Української греко-католицької церкви. Колись, як молодий хлопець, я належав до спільноти підпільної семінарії в часи комунізму. Це був час переслідування. І ми повинні були приховувати свою віру. Між різними обов'язками, які я сьогодні маю на своїх плечах, є дбати про семінаристів в Україні. Коли я був семінаристом, я отримав дар віри, який зробив мене здатним стати священником. Сьогодні багато інших молодих хлопців відповідають Богові на його покликання. Часто люди відчувають себе забутими і покинутими. Потребують когось, з ким би можна було поділитися своєю радістю, з кимось, хто би справді переймався ними. Справжні пастирі є так сьогодні потрібні, які би справді були частиною їхнього особистого життя і супроводжували їх. Після багатьох цих років дивлюсь сьогодні на наших семінаристів, я справді є щасливим. Я бачу, як вони живуть своє покликання без будь-якого страху. Але без вашої допомоги вони не можуть сьогодні цього зробити. Дякуємо усім тим, хто ділиться своїми дарами християнської віри. Dos tempos da Igreja clandestina até aos dias de hoje, por causa da situação no leste do país, há desconfianças que permanecem entre os cristãos da Ucrânia e as autoridades de Moscovo. É por isso muito importante, Paulo Aido, o convite para que o Papa Francisco visite a Ucrânia. Sem dúvida, Henrique, podemos mesmo dizer que o Santo Padre será neste momento talvez uma das personalidades estrangeiras mais desejadas na Ucrânia. Ainda em abril, o Papa Francisco voltou a apelar ao fim das tensões entre a Rússia e a Ucrânia, que tem denunciado como sendo a guerra esquecida na Europa. Mas importa falar disto, pois este conflito na região oriental da Ucrânia, iniciado em 2014, provocou já cerca de 13 mil mortos e 30 mil feridos. E falo também desta região, pois a Caritas Europa veio agora pedir que fosse facultado o acesso sem obstáculos às populações que vivem nesta zona e que precisam de receber ajuda humanitária. Uma ajuda que agora se torna ainda mais necessária por causa também da pandemia do coronavírus. O arcebispo Sviatoslav, que nós vimos no pequeno filme, é o chefe da Igreja Greco-Católica da Ucrânia, que está em comunhão com Roma. Ele tem sido uma das pessoas que mais tem defendido e pedido
esta visita do Papa à Ucrânia. Ele sabe que a simples presença do Papa pode fazer mais pela paz do que muitas cimeiras, muitos encontros e muitas declarações oficiais. Mas enquanto não chega à paz, é preciso não esquecer estas populações que vivem nesta região. E a Fundação AIS tem procurado apoiar a Igreja da Ucrânia e muito especialmente as dioceses católicas nas zonas mais devastadas pela guerra. Estas pessoas não podem mesmo ser esquecidas. Outro país que vive também tempos difíceis é a Venezuela. A crise económica e política levou este país, um dos mais ricos do continente americano, a tornar-se num dos países mais pobres do mundo. Millones de personas en Venezuela sobreviven hoy en medio de una escasez de alimentos sin precedentes. La Iglesia venezolana sostiene con gran esfuerzo esta necesidad y en cada parroquia del país hay un comedor donde se atiende a los más vulnerables. Ellos cuentan contigo para seguir recibiendo el pan de cada día. Soy el padre Martín Vegas. Estamos aquí en el comedor parroquial San Sebastián de Maiquetía. Habitualmente comen 150 personas. Comen con nosotros también personas de la tercera edad y algunas personas con algunas discapacidades físicas. Agregamos también a los papás de los niños. En agosto del 2016 comenzamos atendiendo solo los días lunes. Después subimos a 2 días, a 3 días, ya vamos por 5 días a la semana. Mi nombre es Mayra González, soy mamá de estas 3 niñas y nosotros siempre venimos aquí 3 días a la semana viniendo y chévere de verdad porque de verdad que es una gran ayuda, por lo menos uno la comida de la casa la estiró un poquito más. Llenar la cesta de la compra de una familia para un mes cuesta actualmente $300. Las personas que tienen trabajo alcanzan a tener un sueldo de solo $5. Ayuda a la Iglesia necesitada. Quiere apoyar a la Iglesia en Venezuela en su misión de dar de comer a los que pasan hambre y necesitan tu ayuda. ¿Pueden contar contigo? Haz algo grande por Venezuela. Contigo daremos vida a un país que se muere. Dona. Pobreza, fome e miséria, realidades cada vez mais comuns à maioria dos venezuelanos, mas da mesma forma que crescem as dificuldades das famílias face à sobrevivência no dia-a-dia, também são cada vez mais visíveis as iniciativas de solidariedade da Igreja e que fazem toda a diferença junto dos que já não conseguem sobreviver sem ajuda. Algumas dessas iniciativas, Catarina, são apoiadas diretamente pela Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. É difícil encontrar alguém na Venezuela que não esteja a passar por dificuldades, de alguém que não necessite efetivamente de ajuda para poder sobreviver. E a Igreja tem tido aí um papel fundamental. Portanto, todos os relatos que nós vamos recebendo da Venezuela, tanto de bispos, de padres, de irmãs que estão no terreno, são de facto todos eles unânimes, todos eles nos relatam casos de pobreza extrema, de famílias que não conseguem efetivamente sobreviver sem a ajuda de terceiros. Portanto, são estes relatos dramáticos que nos chegam até nós e que nos fazem agir, que nos fazem querer ajudar e estar junto a esta Igreja. Portanto, este filme que nós acabámos de ver mostra bem este trabalho de entreajuda que a Igreja tem tido, este trabalho notável que a Igreja tem tido no terreno. Portanto, em cada paróquia há de facto uma cantina, e essa cantina é muitas vezes o único recurso que muitas pessoas têm para ter uma refeição quente diariamente. E este é de facto o objetivo destas cantinas, apoiar esta população tão necessitada. E a Fundação AIS colabora ativamente com estas paróquias, com este esforço solidário das paróquias de oferecer uma refeição diariamente a cada uma das famílias que mais necessita de apoio. Portanto, se não existisse mais nenhuma razão para existir a Fundação AIS, esta já seria uma razão essencial para podermos estar todos os dias a trabalhar e ajudar de facto esta Igreja na Venezuela que precisa desta ajuda, desta solidariedade de todos nós para poder também ajudar os venezuelanos. E por isso lanço aqui este desafio a todos os que nos estão a ver, nos ajudarem para que nós possamos também ajudar esta Igreja na Venezuela que está a passar por tantas dificuldades, a maior crise de sempre deste país e que sem a ajuda da comunidade internacional não conseguirá sobreviver. Muito obrigada.
Obrigado, Catarina e Paulo, por esta partilha. Voltaremos daqui a 8 dias a olhar também esta realidade dos mais vulneráveis, de cristãos ajudados, também não esquecidos pela Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Muito obrigado. Até para a semana, então.